Mestre, é bom estarmos aqui. A liturgia deste segundo domingo da Quaresma nos convida a contemplar o exemplo de Abraão na primeira leitura do livro do Gênesis, reconhecendo nele como um modelo, uma imagem com a qual todos nós nos identificamos, nos sentimos também como ele peregrinos. Estamos peregrinando. Somos de fato, como nos propõe o Papa Francisco neste ano jubilar, somos peregrinos da esperança. Não um peregrino qualquer, não um peregrino que não tem rumo, que não tem destino. Não, somos peregrinos marcados por essa esperança que nos alimenta, que nos fortalece, que nos motiva a caminhar sempre, reconhecendo que somos e seremos sempre peregrinos a caminho de uma pátria definitiva, porque aqui nenhum de nós tem morada permanente, como nos lembra a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, propõe a nós 3 verbos que poderiam resumir a narrativa evangélica e, de certa maneira, 3 palavras que deveriam também marcar a nossa peregrinação sobre esta terra: parar, subir e escutar. Hoje Jesus vai de encontro a uma realidade que marca a nossa vida atual, uma vida marcada pela agitação, pela correria, pelos afazeres, por tantas preocupações. Vivemos de tal modo que parece que nós não sabemos parar. E é até interessante que, ao término de um dia, nós até costumamos dizer entre nós: hoje eu não consegui nem parar. E hoje Jesus parece puxar o freio de mão da nossa vida e dizer: você precisa parar. E São Lucas nos mostra um detalhe importante quando narra que é Jesus que toma a iniciativa pela parada. É Jesus que leva consigo Pedro, Tiago e João para uma parada, para fazer com que eles e todos nós reconheçamos que a nossa vida, ela não é feita apenas de planície, ela não é feita apenas das coisas daqui de baixo, ela não é feita apenas de mar agitado, não é feita apenas de deserto, mas ela é feita também de parada, para que nós sejamos capazes de reconhecer que nós não somos uma máquina e que nós não precisamos fazer o tempo inteiro um movimento quase que incontrolável. Nós estamos vivendo em um tempo em que somos marcados pela ansiedade. E não é mais problema de adulto, não, da criança ao idoso. Por quê? Porque vivemos acelerados demais, temos pressa demais, corremos demais, às vezes até quando estamos dentro da igreja. Interessante quando nós nos observamos e percebemos um ou outro que está tão acelerado que nem dentro da igreja consegue parar. Tem que levantar, tem que beber água, tem que ir ao banheiro, tem que ver uma coisa, tem que ver outra, a começar por nós que estamos mais envolvidos na celebração litúrgica, de tão acelerados que nós estamos e trazemos para dentro do templo a agitação do mundo lá fora. Jesus hoje parece dizer a nós: você precisa parar, nós precisamos parar. Mas não é uma parada qualquer, é uma parada conduzida por Ele e, mais ainda, é parar para subir, é parar para que com Ele nós sejamos capazes de nos elevar ao alto da montanha, reconhecendo que lá nos encontramos com o Senhor, que lá somos também tocados pela graça de Deus, nos fazendo sempre lembrar, como Paulo declarava na segunda leitura, escrevendo aos Filipenses, que nós não podemos viver ocupados apenas com as coisas daqui de baixo, porque nós somos, dizia o apóstolo, cidadãos do céu. E é por isso que nós buscamos as coisas do alto, é por isso que nós olhamos para o alto reconhecendo que lá está a nossa meta, lá é o destino final para o qual nós caminhamos. E essa parada
seguida de uma subida, deve marcar a nossa vida, não apenas semanal. Não pode ser uma experiência de Tabor de uma vez na semana, é pouco. Nós precisamos de mais. A parada seguida de subida deve marcar a nossa vida de todos os dias. Diariamente nós precisamos parar, subir e escutar. Todos os dias nós devemos cultivar esse momento, o momento do nosso Tabor, o momento de parar para nos elevar e ao mesmo tempo escutar o Senhor. É um movimento, de certa maneira, dinâmico, que vai nutrindo a nossa peregrinação. Só assim, meus irmãos, nós podemos prosseguir. E quando hoje o Evangelho narra Jesus que convida os apóstolos a subir ao Monte Tabor, o Evangelho nos mostra um mestre preocupado com os seus discípulos, para que eles tenham, no fundo, o que eles necessitam. O Tabor não é um dever. É preciso que nós aprendamos a superar uma mentalidade do dever, da obrigação, que às vezes até nos deixa neuróticos, caindo naquilo que o Papa Francisco denunciava 10 anos atrás, quase que um deveriaqueísmo. Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Não, o Tabor não é dever, o Tabor é uma necessidade. Nós subimos ao Tabor porque precisamos, nós paramos porque precisamos, é necessidade. Clamamos pela parada, clamamos por nos elevar para junto de Deus. E quando assim fazemos, nós somos convidados a escutar uma voz. Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Da mesma maneira que é difícil para nós parar, é difícil para nós também buscar as coisas do alto, porque nos envolvemos nas preocupações daqui de baixo. E mais difícil ainda é criar em nós a capacidade da escuta. Nós não somos mais um povo da escuta. Se um dia fomos, parece que a gente não sabe mais escutar. Nem a nossa oração ela é feita de escuta. Se olharmos bem, nossa oração tem se transformado em um monólogo. Nós falamos do início ao fim, Deus que ouça. Deus ouça o que nós estamos pedindo. E por quê? Porque nós não sabemos mais escutar. Nós esquecemos que a oração é um diálogo. Eu falo, mas eu também preciso aprender a escutar. Precisamos, todos nós, superar como que uma ditadura do ruído, como nos lembrava o cardeal Sará. Uma ditadura marcada por tanto ruído, por tanto barulho, que nós não conseguimos mais silenciar. E quando silenciamos, parece que tem algum problema. Da mesma maneira, quando paramos, parece que nós até nos questionamos, será que está tudo bem? A gente não pode parar. Parar parece até sinal de incompetência, de fraqueza, de limitação. E silenciar, a mesma coisa. Está tudo bem com você? Porque você está muito quieto. Tem problema agora ficar quieto? Tem problema ser silencioso? Porque só assim seremos capazes de escutar a voz do Pai. Só assim seremos capazes de escutar o seu Filho, que fala na simplicidade da nossa vida, fala no mais íntimo de nós, fala através dos fatos, fala através dos outros e fala sobretudo através da sua palavra, que precisa ser escutada por nós. Só assim, meus irmãos, nós seremos capazes de experimentar a força da transfiguração. E por que o Senhor se transfigura? Porque o Senhor nos convida a parar, a subir e a escutar? Porque pouco antes Ele havia anunciado a seus apóstolos que Ele, o Filho do Homem, sofreria muito, seria perseguido, morto e maltratado. Porém, ao terceiro dia iria ressuscitar. O Tabor é para eles, como para todos nós, a consciência de que caminhamos também para o Calvário. Também nós, como Ele, passaremos pela cruz, pela dor, pelo sofrimento, mas passaremos, não vamos ficar. A meta da nossa vida nunca será o Calvário,
mas o Calvário faz parte. O Calvário é passagem, é Páscoa, de tal modo que nós possamos dizer diante da dor, do sofrimento, das tribulações: isso vai passar, isso também vai passar. Essa dor, esse sofrimento, tudo isso vai passar. Assim podemos experimentar a graça da transfiguração, que transforma a nossa vida, para que assim possamos voltar, possamos descer, retornar para a nossa vida ordinária, mas transfigurados, transformados, novos e renovados, para transfigurar também a todos que desejarem, transfigurar todos os ambientes nos quais vivemos e por onde passamos, porque nós fomos capazes de parar, subir e escutar. A transfiguração não é uma graça apenas para o Senhor Jesus, mas é graça para todos nós. E a cada Eucaristia que celebramos, como ouvíamos no início da Santa Missa, nós temos a possibilidade de parar, subir e escutar. Temos a possibilidade de sermos transfigurados pela graça do alto, para voltarmos, para descermos literalmente para nossas casas, mas voltarmos transfigurados. E é até significativo, porque no final do Evangelho diz que os apóstolos voltaram calados, quase como se estivesse dizendo, voltaram contemplando, silenciosos, meditando, não falando como um grilo falante, não, no silêncio, voltaram para a planície. Só assim, meus irmãos, nós seremos capazes de experimentar aquilo que o salmista hoje nos convidava a experimentar, reconhecendo: o Senhor é minha luz e salvação. E mais, o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Não tenho o que temer. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Experimentando esse Deus que nos acolhe, nós poderemos voltar para a nossa vida de cada dia com essa certeza, e só assim nós poderemos viver aquilo que o salmista declarava no final do salmo de hoje: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor.